Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Estamos anunciando o início da live do isolamento, né? Estamos começando a live, né? Nesse momento a gente vai esperar um pouquinho. Entrou alguém já. Ô Sérgio, tudo bem? Sérgio, tudo tranquilo? Sérgio é também um diácono, está aqui presente, a Rita, minha paroquiana querida. Estamos começando a live, né? Hoje é interessante, né? Hoje é meio palpitante. Antônio e Adriana estão chegando, sejam bem-vindos ao Antônio e Adriana, Fátima, também, o mozinho está aqui. Oi, Fernando, tudo tranquilo? Hoje é interessante, né? Hoje a nossa Marcela e Celinha chegaram, sejam bem-vindos, boa tarde. Hoje é interessante esse evangelho é muito interessante, ele tem algumas coisas que vale a pena a gente parar para pensar, né? O bom de João é que João ele faz a gente pensar. Ele é um evangelho que nos pressiona muito, porque ele usa uma imagem assim, quase que poética, né? Então a gente tem que entender esses exemplos, né? Então vamos estudar aquele primeiro momento, o momento ali da acolhida, que nós estamos recebendo as pessoas, né? Hoje é aniversário do Padre Natan, nosso pároco, então quem puder, quem da paróquia, quem o conhece, ainda não deu os parabéns dê, quem o conhece, quem não o conhece, reza uma Ave Maria por ele. Cadu acabou de entrar, seja bem-vindo, Cadu. Cadu vai fazer uma live daqui a pouco, às 17 horas. Oi, Denise. Cadu vai fazer uma live agora às 17 horas, então acho que depois de vocês ouvirem a minha live, dá um tempinho, toma um cafezinho e tal, vai para a live que o Cadu vai fazer, que é uma live muito interessante. Brígida também está aqui. Ah, que bom, Brígida, seja bem-vinda. Tá? Que bom que Brígida está aí. Se o Cadu e a Brígida estão, a Mel também deve estar, né? Seja bem-vinda, Mel. O Cadu está falando que a live dele é sobre regulação. Na verdade, é mais do que isso, né? As coisas assim são mais do que só sobre a regulação, é também sobre toda essa coisa, né, da regulação, da angústia da família, da angústia de quem está fazendo a regulação, que a gente às vezes acha que as pessoas que estão lá fazendo a regulação são pessoas insensíveis. Não, elas sofrem, e sofrem muito. É bom a gente conhecer essa realidade, né? Acho que vale a pena ouvir a live. Eu, inclusive, estarei presente, ficarei lá quietinho ouvindo a live, porque eu preciso aprender essa realidade, né? Denise, cheguei, a missa acabou cedo e deu tempo de entrar, que ótimo. Olha só, Denise tinha me dito hoje de manhã, não, Bernardo, eu não vou poder participar da live, porque tem a missa de Nossa Senhora de Fátima que eu quero ver. Eu falei, não, assiste. E tá aí, mesmo assim deu tempo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar, né? Eu acho que a gente já fez aqui um tempinho, algumas pessoas já chegaram, tá? É claro que deve chegar mais gente, mas se a gente ficar esperando, a gente não começa, né? Já temos um tempinho, vamos continuar, né? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos,
eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vós também não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, o que pedirdes vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse meio tempo, a Maria Alice entrou. Seja bem-vinda, Maria Alice. E essa passagem do Evangelho é muito interessante, né? Porque ela traz algumas coisas que nos chamam a atenção, algumas coisas que nos levam a refletir. Né? Oi, Andréia, seja bem-vinda. Porque aqui a gente tem algumas coisas assim que são necessárias da gente pensar, né? A primeira ideia, que é uma ideia muito forte, né, é que Jesus é a verdadeira videira. Jesus é uma videira. O Pai é o agricultor, é aquele que cuida da videira. E nós somos os ramos dessa videira. E aí a gente vê o seguinte, isso é uma coisa interessante, porque o ramo é alguma coisa que faz parte da videira, mas não é a videira. E aqui eu costumo fazer uma analogia, que é o seguinte, eu posso ser um ramo que estou solto, e eu sou um ramo que estou solto, eu não vou ter nenhuma nutrição, não vou ter seiva, então eu vou murchar e não vou produzir nada. Mas eu quero ser um ramo que produz. E aí, para eu ser um ramo que produz, eu tenho que ser enxertado na videira. Porque quando eu for enxertado na videira, quando eu for colocado ali na videira, a seiva da videira corre dentro de mim. E quando a seiva da videira corre dentro de mim, esse ramo, que sou eu, passa a ter vida. Ele passa a ter força. Ele passa a produzir frutos. Então, quando Jesus fala, né, que você precisa ser um ramo da videira, você precisa estar na videira para produzir frutos, ele está usando uma figura que era muito presente na vida daquele povo. Aquele povo entendia muito bem o que ele estava falando, porque eles são um povo de uma realidade rural. E como eles são de uma realidade rural, eles faziam enxertia. Eles faziam esse tipo de coisa. Eles misturavam ramos de árvores, de coisas, sem problema nenhum. Então, era uma coisa que habitualmente você via. A gente não está acostumado com isso, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que enxerto faz isso. Né? É até interessante porque, dependendo da planta, ela começa a adquirir características
da planta-mãe. Ou seja, quando, por exemplo, determinadas orquídeas são inseridas em outras, que estão enxertadas em outras, elas começam a adquirir características da outra planta. Então isso é importante, por quê? Porque nós, quando nos inserimos na verdadeira videira, que é Cristo, nós vamos ter que adquirir também características de Cristo. Ou então a gente não está sendo enxertado ali. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas começam a achar que eu estou sendo louco. Porque quais são as características de Cristo que eu vou adquirir? Né? Olha, se eu vou adquirir amor, né? Eu vou adquirir preocupação com as pessoas, né? Mandei foto da minha videira. Sempre mande foto da minha videira. Sempre me dá susto. Você mandou foto da sua videira, depois eu vou ver. André tem uma videira, tá vendo? Ela entende disso mais do que a gente. E quais são as características, né, de alguém que começa a receber Jesus, a absorver Jesus na sua vida? É o amor, é a preocupação com os outros, é a valorização da vida, né? É entender os outros, né? E por aí vai. Então você pode adquirir essas características. Isso não é uma coisa que é impossível de você fazer. E aí você vai dizer assim, mas aonde eu vou buscar isso? Né? Oi, Adriana. Adriana, tudo bem? Adriana é minha colega de turma, pessoal. Espero que você esteja bem, Adriana. Tá bem? Conta aí pra gente. Como é que eu vou adquirir essas características? De onde eu vou tirar? Aonde está a seiva que eu vou absorver? E é interessante, porque Cristo fala isso quando ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que recebestes. Né? Mais de uma vez ele fala nisso, né? Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, né? Então, o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aquilo que o Espírito Santo deu para eles, para que eles entendessem e propagassem a palavra, né? É a seiva de Cristo, é aquilo que vai mudar a sua vida. É aquilo que vai te tornar uma pessoa que se aproxima de Cristo, e se aproximando de Cristo se torna melhor. É isso que a gente tem que entender, que aquilo que está sendo colocado aqui é muito mais do que apenas uma figura de linguagem. O que Cristo está falando aqui é que você tem que entender a palavra dele, compreender muito bem o que ele está dizendo, lidar direitinho a atenção àquelas coisas, para que você possa mudar a si próprio. Né? Se você mudando a si próprio, você começa a agir como um ramo. E agindo como um ramo, você vai produzir frutos. E uma coisa é muito interessante, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando assim: não, porque nós temos que glorificar a Deus, nós temos que louvar a Deus, né? Oi, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda, Isabel. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que dar espaço para Deus, né? E Jesus fala assim: nisto meu Pai é glorificado. Olha só que coisa interessante. O que a gente pode fazer para dar glória a Deus? Não sou eu que estou falando, tá? Evangelista João, não é o Bernardo. Não se preocupem, ouçam o evangelista João. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Então, o que nós fazemos que glorifica a Deus? Duas coisas: nos tornarmos discípulos de Jesus.
Ou seja, assumir para nós que Jesus é nosso mestre, que Jesus é aquele que vai guiar a nossa vida, né? E a segunda coisa é dar fruto. E aí a gente tem que ser muito claro, porque tem certas coisas que eu acho interessantíssimo, que as pessoas falam assim, ah não, você tem que ser quente ou frio, não pode ser morno, ou você é cristão ou você não é cristão, não existe meio cristão. Tá, vamos aceitar isso, porque na verdade eu acho que ser cristão é um caminhar, né? Eu acho que um cristão pronto é um santo, tá? Alguém que é um cristão perfeito é um santo e acabou, tá? São ramos que foram inseridos na verdadeira videira e que estão recebendo a seiva de Cristo e estão se tornando cristãos a cada dia, tá? Mas vou aceitar essa coisa que ou tem que ser isso ou tem que ser aquilo, tá? Vou aceitar. Então, o que é necessário para você se nomear cristão? Primeira coisa, quem disse está aqui, né? O que glorifica a Deus? Ser discípulo, que é o que eu quero me tornar, e dar muito fruto. Olha bem. Quais são os frutos? Como é que eu vou saber quais são os frutos? Está na palavra. É a palavra que te limpa. É a palavra que é a seiva de Cristo que é inserida em você e que vai te transformar num ramo produtivo. E o que a palavra mostra é o quê? Tem oração no Evangelho? Tem. Então, nós temos que rezar. Não é uma coisa assim. Mas não é só rezar, né? Não existe a possibilidade da oração ser só e ser suficiente. Alguma coisa a mais é necessário. Que outra coisa a mais é necessário? É preciso amar, né? É preciso que a gente ame. É preciso que a gente veja o outro, que a gente se preocupe com o próximo, né? O outro no Evangelho é próximo, né? E o próximo não necessariamente é alguém que eu conheço ou que eu gosto. É o próximo, seja lá quem for o próximo. Se lembram do bom samaritano? Ele era um samaritano, ele não era um judeu, né? Se lembra no caminho de Emaús, que aqueles dois encontraram um único peregrino que não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém, que sujeito estranho era aquele? Era o próximo. O que a gente precisa entender sempre, né, é que nós temos que nos dedicar ao próximo. Nós temos que nos preocupar com o próximo. Nós temos que amar o próximo, né? Talvez, se nada mais a gente souber fazer na vida, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que exercer a misericórdia e exercer o amor. E assim, se você não conseguir exercer a misericórdia e o amor, exerça o amor, tá? Sejam amorosos com os outros, mas amorosos mesmo. Entendam que se eu não puder fazer mais nada pelo meu irmão, pelo menos que eu ame. Às vezes a gente tem situações na vida que a gente vê uma situação dramática, uma situação terrível, que a gente não tem como resolver e que aquilo nos angustia. Pelo menos ame aquela pessoa. Mesmo que você não possa fazer nada. Se aquela pessoa for uma pessoa que você se preocupe com ela, que você reze por ela, que você de repente dê um telefonema, 2 ou 3, para tentar resolver aquele problema,
Quem sabe você não consegue alguma coisa, né? Mesmo que você não resolva o problema, só da pessoa saber que você está preocupada com ela, já é muito. Porque às vezes algumas pessoas estão tão desalentadas, tão abandonadas, tão sofridas, que só de ouvir a sua preocupação, só de saber que você está preocupada por essa pessoa, isso faz diferença. Nessa época que a gente está vivendo, assim, tem muita gente sozinha em casa, tá? Pessoas que não estão tendo com quem conversar. Então, às vezes, se você ligar para uma pessoa e dizer assim, oi, tudo bem? Como é que você está? Isso faz diferença na vida dos outros. Entendeu? Pode parecer pouco, mas nesse momento é um fruto grandioso. Nesse momento, aqueles que puderem ajudar um pouco os outros, é fruto, porque você está amando aquela pessoa, né? Eu não sei se eu estou conseguindo dar a dimensão necessária do que a gente está falando, mas se realmente a gente quiser, né, permanecer nessa videira, se a gente quiser permanecer na palavra, se a gente quiser viver a palavra, e lembre-se que a palavra que eu vos dou é vida, né? João tem essa frase. Então, não é uma questão da gente olhar e falar assim, essa palavra é bonitinha. Não, essa palavra é vida. E é vida. E a gente tem que parar de ser egoísta, porque a gente olha e fala assim, essa palavra é vida, então pela palavra eu vou ter vida eterna. Sim, sim, pela palavra de Jesus, pela palavra da Sagrada Escritura, você terá a vida eterna. Mas essa palavra é vida também para o seu próximo, para o seu irmão, para aquele outra pessoa que está ao seu lado. Essa palavra é vida. Porque se você realmente decidir hoje, eu quero ser um ramo dessa videira, eu vou lutar pela vida em plenitude, pela vida digna de todos os meus irmãos. Eu vou me preocupar que todos sejam reconhecidos como pessoas que merecem dignidade, independente de qualquer coisa, independente de ser branco, preto, amarelo, cor de abóbora, laranja. Antônio e Adriana estão dizendo que travou. Eu vou continuar porque depois eu coloco no story. Independente se você é pobre, rico, remediado, milionário, independente de onde você mora, de qual seu emprego, toda e qualquer pessoa, independente do gênero, independente se é uma pessoa que está bem ou que está mal, independente de onde essa pessoa mora ou se ela sequer mora, porque ela vive na rua, se essa pessoa segue a lei ou não segue a lei, se ela está presa no presídio, todas as pessoas merecem respeito porque são pessoas dignas. Elas merecem, a dignidade humana é base para Cristo. Cristo nunca ele desrespeitou a dignidade humana. Ele nunca colocou uma pessoa acima da outra. Josimar, seja bem-vindo, Josimar. Cristo colocou uma pessoa lá em cima, outra aqui embaixo. Cristo nunca falou que uma pessoa é mais importante que a outra. Cristo nunca fez acepção de pessoas. Então, se vocês querem ser ramo da videira, vocês têm que trazer isso para vocês. Eu não vou fazer acepção de pessoas. Cristo nunca deixou de amar o ser humano. Então, se vocês querem ser ramo, vocês têm que amar o ser humano. Cristo sempre foi misericordioso. Se vocês querem ser ramo, sejam misericordiosos. Se vocês querem ser ramo, amem. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sei que eu já falei isso várias vezes nessas lives e vou continuar repetindo, né? Porque
ai meu Deus, é uma das epístolas de Paulo que fala que o amor é a chave da perfeição. Nós temos que entender que isso é necessário para a gente, que nós temos que assumir esse papel para nós, que nós temos que dizer para o mundo que nós amamos todas as pessoas e que por todas as pessoas nós iremos fazer o que for possível. Porque é nisso que Deus vai ser glorificado. Esses são os frutos que glorificam a Deus. Esses são os frutos que mudam a vida da gente. Eu garanto que se nós nos comprometermos hoje, não interessa o que aconteceu antes, se comprometa hoje. A partir de hoje eu vou tentar ser um ramo. Eu vou me inserir hoje nessa videira e com o passar do tempo a seiva de Cristo vai entrando em mim, eu vou me tornando um ramo produtivo. Eu garanto que vocês vão produzir. E eu digo muito mais. A palavra de ontem vai valer para vocês. A partir do momento que vocês trazem para vocês isso, vocês vão sentir mais paz. Porque Jesus deu a paz para vós. E se vocês se apropriam da palavra, a paz vai vir para vocês vão se sentir muito melhor. Tá? Acreditem nisso, escolham ser ramo. E eu garanto que vocês vão ver que a vida de vocês não é que vai ficar perfeita, não é que ela não vai ter problemas, mas vocês vão conhecer uma paz, uma tranquilidade que vocês nunca viram antes. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar para hoje, né? Hoje a live que eu tinha pensado era mais ou menos isso, né? Vocês sabem que eu não tenho nada escrito, eu não tenho um texto aqui para ler, né? Então planejo alguma coisa na cabeça, chega aqui eu vou falando e aí vai saindo, né? Quando alguém coloca alguma coisa, a gente aproveita, né? E aí a gente vai fazendo a live. Então o que eu tinha para falar era isso que era importante eu trazer para vocês. Não sei se algum de vocês quer fazer uma participação, quer falar alguma coisa, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, é só colocar agora, tá? Bom, e aí? Não sei se o Antônio e a Adriana voltaram a ouvir. O Fernando falou que estava normal, parece que deu uma travadinha. A internet é assim mesmo, pessoal, ela dá umas travadinhas de vez em quando, né? Fico pensando, né, como é que seria esse momento que a gente está vivendo quando eu comecei a usar a internet, que era num modem, entendeu? Que ocupava a linha telefônica, e que se alguém puxasse o telefone assim, caía tudo, entendeu? Era lento, que não era vida nunca que a gente poderia fazer uma transmissão ao vivo, mas, né, as graças de Deus, né, surgem nos momentos adequados, né? Fátima, sim, o Senhor conseguiu, tocou o nosso coração. Que bom, Fátima. Né, eu acho que essa live, ela tem um objetivo, né, de passar a mensagem, mexer com vocês, trazer vocês assim para perto de Jesus, né? Essa live ela não tem nenhum objetivo de trazer algo para mim. Tá? O único objetivo que eu tenho com essa live é que vocês se aproximem de Jesus, né? E uma coisa assim que eu já falei que eu gosto muito, que a gente está criando uma comunidade, tem um grupo de pessoas que vem aqui todo dia, né? Às vezes falta um dia ou outro, porque é assim mesmo, né? Pessoas têm outras coisas para fazer, né? Então, mas assim, tem pessoas que estão aqui todos os dias praticamente, né? Então é bom que a gente está criando assim o nosso grupo. Que bom, Antônio e Adriana estão dizendo que voltou, maravilha. Né? Antônio e Adriana, por exemplo, é um grupo que está sempre aí, né? Maria Alice, Fernando estão sempre aqui, né? Denise também vem muitos, Marcelo e Celinha, toda hora estão aí. São pessoas que a gente tem, Rita também, né? Tem algumas pessoas que vêm de vez em quando, né?
Ontem eu vi uma postagem falando sobre as dificuldades de quem nasceu em 1900, uma gripe, duas guerras, a recessão de 29. E tudo sem uma live. É verdade, é verdade. Bom, mas aí, se a gente for pensar assim, né, a gente já enfrentou duas gripes, né? Porque a gente enfrentou a epidemia de H1N1, que é a gripe espanhola, a mesma gripe de quem nasceu em 1900, né? A gente, assim, enfrentar uma guerra o Brasil nunca enfrentou, né? Mas fora do Brasil tem um monte de guerra rolando por aí. Recessão de 29, nós também já tivemos uma recessão feia aqui, né? Agora, a falta da live eu acho que ia ser um problema, né? Eu acho que ia ser muito pior, né, se a gente não pudesse se encontrar, nem que fosse pela mídia social, né, pela rede social. Mas, assim, acho que é importante, né? Meu sinal está caindo. Ô, Rita, não pode cair não, segura esse sinal aí, põe o escudo do Fluminense, que o Fluminense não cai. Quando cai, eles rodam o tapetão, ele sobe de novo. Eu posso falar mal do Fluminense, que eu sou Fluminense, né? Não tem problema. Tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou terminar agora, porque já está ficando tarde. 17 horas tem a live do Cadu. Então vocês entrem aí, ó, Cadu com K, sublinha, Boller, 2 L's, ER, tá? 17 horas. Eu estou aconselhando todo mundo a participar ao ver essa live, porque acho que é importante para a gente conhecer as coisas, né? É muito fácil falar sem conhecer. Vou dar a bênção e amanhã, às 15h30, o pessoal do hospital trocou a hora da reunião, então vou poder continuar às 15h30, tá, pessoal? Então, amanhã às 15h30 a gente se vê, tá? Vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, permanecendo em casa. Fiquem protegidos e que o Senhor vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.